Marcos 35, 4, 35. Vou pedir aos irmãos que me acompanhem, por favor, nessa leitura. E naquele dia, sendo já tarde, versículo 35 aí, tá, irmãos? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que quase iam a pique. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram, dizendo a ele: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai santo e maravilhoso Senhor que está nos céus, te damos graças, meu Deus, por estarmos reunidos na tua casa mais uma vez, onde viemos bendizer a ti, te louvar, agradecidos ao Senhor por esse dia que passou, e foi um dia de vitória, por isso nós estamos aqui. Te louvamos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui em mais um culto na tua casa, e assim podemos glorificar o teu santo nome. Deus querido, entra, Senhor, com a providência do céu em nossos corações, em nossas mentes, e nos abençoe, Senhor, nesta noite, falando, Senhor, aos nossos corações. Em nome de Jesus te pedimos, agradecendo ao Senhor por tudo, Pai. Amém. Pode se sentar, irmãos, os que estão de pé. Graças a Deus, mais um dia na casa do Senhor, mais um dia de vitória, porque se nós estamos aqui para glorificar a Deus, é dia de vitória, com certeza. Ao observarmos esta mensagem, irmãos, que Jesus apaziguou a tempestade, que vocês conhecem muito bem a história, e que está registrado nos livros sinóticos, não é? Ao registrar essa passagem de Jesus sobre quando ele apazigua a tempestade, nós conhecemos, logicamente, vou falar para quem não conhece, mas nós que conhecemos a palavra do Senhor, como está escrito em Mateus, diz que Jesus entrou no barco, os apóstolos o acompanharam, e também havia outros barquinhos, porque eles queriam passar para outra banda, para o outro lado de onde eles estavam. Quando eles estavam em alto mar, Jesus, logicamente, dele tudo é proposital, né, irmãos? Não tem nada de destino, não tem nada de coincidência. Mas Jesus estava cansado, lógico, para quem ora o tempo todo, para quem às vezes fica sem comer, como ele consagrava sempre, ele estava cansado e dormiu, tá? No barco. Não era um barco tão pequeno e nem era um barco tão grande, porque cabia os apóstolos dentro. Então não era tão pequeno, mas tinha outros barquinhos que os acompanhavam, né? Acompanhava aquele barco. Mas, repentinamente, o mar começa a se agitar. E quando o mar começa a se agitar, as ondas sobem de tal maneira que fica mais alto do que os barquinhos sumiram no meio das águas. Para quem anda, ou para quem já andou com barco, sabe muito bem disso, vamos dizer assim, que lá em alto mar, a gente olha para um lado, olha para o outro, é só água. É água para tudo quanto é lado, não é? E se o barquinho for pequeno, pior ainda, você não vê terra, você não vê nada, né? Jesus estava nessa condição, só que no barquinho que ele estava junto com os apóstolos, alguns deles, não fala que são todos, mas alguns desses apóstolos, ele estava tão cansado que ele estava dormindo. Não é porque ele estava despreocupado, não, é porque ele tinha o controle de tudo mesmo em suas mãos. Então, para ele, tanto fazia água ou terra, se jogasse na água, se o barco afundasse, se as águas cobrissem o barco, para ele tudo seria normal. Para nós que não. Porque ele, como ele chamou os apóstolos de homens de pequena fé, vocês não têm fé ainda? Ou homens de pequena fé?
não é? Por que vocês duvidam? Não sabiam que eu estou aqui, ou qualquer coisa dessa natureza que ele falasse? Ele dá um puxão de orelhas nos apóstolos, não é? Para que eles pudessem entender que quando Cristo está no barco, o barco não se afunda. E ao olhar então para aquela tempestade, todos começaram a empenhar o máximo para que o barco não virasse. Levanta uma vela daqui, apronta outra vela dali, não é? Arruma mais para cá, faz de tudo, eles com as suas próprias forças. O problema, irmãos, é que quando o Senhor está no barco, nós ainda não aprendemos, é que quando o Senhor está no barco, não somos nós que temos que lutar com as nossas próprias forças, porque nós temos Ele, nós temos a quem recorrer. E os apóstolos até então não sabiam, não imaginavam quem estava ali realmente, o Senhor dos Senhores. E ao ver que as suas próprias forças não estavam, vamos dizer assim, não eram suficientes, não estavam dando para que lutasse contra as ondas, eles acordam o mestre. O mestre estava tão preocupado com aquelas ondas que ele estava dormindo. Aí alguém vai lá na proa, bate e ainda grita assim: mestre, mestre, não te importa que pereçamos? Só não importa que a gente vai morrer, não? Olha as águas como está, olha o tumulto, a tempestade como está. O senhor não tem preocupação com isso, não? Ele estava dormindo. Mas Jesus é diferente da gente. Eu falo pelo menos de mim, porque se eu estiver dormindo e alguém gritar comigo, irmãos, pensa num cara que levanta estressado da vida. E eu tive que aprender um pouquinho com isso lá na cabana, né? Mas eu estava estressado, vamos dizer assim, porque me acordaram de uma maneira que eu não estava acostumado. E o mestre não, o mestre é diferente, pastor Divino. Ele bem tranquilamente acorda, né, vamos dizer assim, levanta, olha para aquela tempestade. Eu imagino ele olhando para a casa dos apóstolos. Se fosse as brincadeirinhas que a gente faz, ele ia fazer igual ontem, né? Da formiguinha. Que dó, que dó, que dó. Né? Olhando para os apóstolos. E como ele queria deixar para nós um milagre, para ele um sinal, né? Para nós um milagre, ele simplesmente ordena para que as águas voltem ao normal, com tranquilidade, as ondas deixem de existir. E aí ele disse: cala e aquieta-te. Cala-te. Por que cala-te? Ele conversa com a tempestade, aleluia. Trovões, relâmpagos, chuva forte ou fraca. Ele conversa com aquilo que ele mesmo fez. A natureza pertence a ele. Ele disse: cala-te, quer dizer, deixa de amedrontar os meus bichinhos. Deixa de fazer barulho, tanto barulho para eles. Aquieta-te. Volta ao normal, calmaria agora total. Volta ao normal, para de assustar os meus bichinhos. Não foi isso que ele falou de bichinhos, tá, irmãos? Para vocês entenderem, eu estou alegre, estou pregando assim. Mas quando nós olhamos para isso, nós vemos aquele povo agora espantado, boquiabertos, olhos arregalados, e aí perguntam um para o outro: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles sabiam quem era. Era o mestre dos mestres, rei dos reis e senhor dos senhores. Quando eu olhei para isso, eu comecei a meditar numa outra passagem bíblica, vamos dizer assim, numas outras passagens bíblicas, e ao mesmo tempo comecei a me alegrar, porque Deus colocou uma mensagem um pouquinho diferente do que está aqui. Mas isso aqui me serviu de base, né? Essa passagem me serviu para que eu pudesse trazer a palavra do Senhor aos corações hoje. Primeiro, queridos, você vai lembrar, e eu vou ter que sempre me lembrar disso. A Bíblia diz que Jesus, entrando no barco, foi seguido pelos apóstolos, e depois os outros entraram nos outros barquinhos. Lembre-se sempre que quando Jesus entra no barco, o domínio é dele, a solução vem dele. Se você está colocando Jesus no seu barco, ou você está no barco com ele, porque aquele barco não era dele, entre aspas, não era dele, pertencia aos pescadores.
Mas se Jesus entrou com você, ou você entrou com Jesus no barco, pare de se perturbar tanto, pare de se preocupar tanto. Ele tem a solução para a nossa vida. Deixa ele descansar um pouquinho. Quer dizer, crente, para de dar um pouco de trabalho e passe a saber que o Mestre tem poder para cuidar de tudo. Nós temos a mania, como esses apóstolos, de querer resolver tudo no braço. A gente só apela para o Senhor Jesus às vezes quando nós não estamos conseguindo. A minha voz tem que ser a mais forte, eu tenho que falar mais alto, eu tenho que ser o mais forte fisicamente. Se eu puder, vamos dizer assim, fisicamente, eu não preocupo com o Mestre, eu não vou perturbar o Mestre. Mas não foi isso que ele ensinou. Ele ensinou para aqueles apóstolos que, se ele estando no barco, fala com ele, porque ele tem a solução. Mas nós não fazemos assim sempre. Mas nós nos preocupamos tanto com isso. E eu queria que você meditasse nisso, com Jesus no barco, para que você pudesse entender que quando ele entra, irmãos, não é? E a gente entra com ele também, como os apóstolos fizeram, nós precisamos dar mais crédito a ele. É isso que ele estava dizendo. Cadê a fé de vocês? Dá mais crédito ao que eu falo. Olhe mais para a minha palavra. Quando a gente chega em um novo trabalho, não é? É um novo trabalho. Ali era uma nova situação para os apóstolos. Mas quando a gente chega em um novo trabalho, a gente faz o quê? Primeira coisa que a gente faz: quem é o patrão? Quem vai pagar o meu salário? Para quem que eu vou obedecer? A quem eu vou obedecer? Para quem que eu tenho que prestar conta? De quem eu vou receber, né? Nós temos essa preocupação em um novo trabalho, e é correto, porque é novo. Mas quando eu chego em um novo trabalho, eu tenho que aceitar as regras que estão regendo aquele trabalho. Eu tenho que respeitar as pessoas que Deus colocou ali, principalmente se os novos trabalhos forem obra de Deus. E nós temos que respeitar isso. Por quê? Porque o Senhor Jesus ensinou isso. Porque nós precisamos aprender com essa palavra. Aí muita gente fala assim: não, eu não vou obedecer o meu patrão, não. Vai acontecer o quê? Rua. É rua. Não é? É rua. Por que nós chegamos na presença do Mestre e não queremos observar isso? Mas não é só trabalho, não. Se eu chego também numa nova escola, se eu for aluno principalmente, eu vou procurar saber quem é diretor, secretário, professor, não é? E etc, etc. Antigamente tinha um bedel, que era o cara que fiscalizava tudo nos corredores, e olha lá se não tivesse na sala. Ia para a sala de qualquer jeito, né? Hoje esse tempo já passou. Hoje os professores até apanham e ficam quietinhos. Não são todos, mas acontece. Mas uma nova escola, o normal é que nós venhamos obedecer às autoridades que estão ali naquele lugar. Tanto no trabalho quanto a escola é assim. Mas em um novo relacionamento, já que a situação lá era nova para os discípulos ou apóstolos, em um novo relacionamento eu vou ter que obedecer regras. Homem vai ter que ser homem, mulher vai ter que ser mulher. Quer dizer, cada um desempenha o seu papel, biblicamente falando, que Deus deixou. Mas eu vou ter que entender que em um novo relacionamento eu vou estar trazendo uma família, para que eu possa entrosar com ela também, da esposa no meu caso, ou do esposo no caso das mulheres. Você vai ter uma família. Eu não quero nada com a sua família, eu quero com você. Perdeu tempo. A nova regra, a regra do novo relacionamento, ou do relacionamento novo que você vai entrar, exige que você conheça o pai, a mãe, respeite o pai, a mãe, conheça os cunhados, as cunhadas, os parentes, os amigos, porque ela também tem família, e vai precisar ir para a casa do pai, vai precisar ir para a casa da mãe, etc, etc. Então você está entrando agora numa nova fase, é um novo relacionamento. Com Jesus tudo é novo, não é? Mas também na nova igreja eu preciso aprender. Uma nova casa. Imagine quando você estiver numa nova casa. Tem casas que tem o piso bem limpinho, tal, paredes pintadas e etc. Tem uns que tem rato, barato e etc, etc. Não é? É a nova casa, às vezes pode acontecer isso.
Aí essas mazelas, essas criaturas que indesejáveis, somos nós que teremos que retirar. Eu vou chegar lá onde eu quero. Vai ouvindo aí. Então, queridos, quando nós temos algo novo na presença do Senhor, que para a gente é novo, para Ele não tem nada novo, nada se fez novo debaixo do sol ou do céu, para você entender. Nada se faz novo para Ele, para nós é novo sim. Tudo que o homem tentar inventar, lá no céu já existe. Tudo que o homem tentar fazer ou está fazendo, e a gente fica louquinho com WhatsApp, com internet, Facebook, né? Tá olhando aqui, falando aqui ó, com alguém lá nos Estados Unidos, você vendo a pessoa e tal. Antigamente não era assim, mas hoje tem. Isso não é novo no céu. Isso é novo para a gente. Então, quando Jesus entra na cena, irmãos, nós temos que aprender pelo menos a pegar carona. Pegar carona com o mestre. Como o mestre pegou carona que o barco não era dele, nós também vamos viver de carona neste mundo. Nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem neste mundo. Então você veio de carona de alguma forma para estar aqui. Mas este barco, o mundo que eu estou dizendo, quem está no comando é o Senhor Jesus, o comando é dele. Nós precisamos entender isso. Nesse barco que ele entra, primeiro, vamos dizer assim, você vai entender ele. Você vai entender que junto com você, ainda vai ter mais alguns, ou não. Além do mestre que estava lá, entraram mais alguns no barco, por isso que eles estavam no plural, pelejando, não é? Para que aquele barco estivesse. E é a respeito disso que eu quero meditar com vocês, nessas pessoas que estavam no barco lá junto com o Senhor Jesus. Aí eu apelei um pouco, lógico, para o conhecimento não meu, mas dos outros, não é? Apelei para os estudos que eu pude olhar e meditei em algumas coisas interessantes nessas pessoas que estavam no barco. Quando eu olhei ainda mais para isso mais me alegrou. Vamos dizer que lá tinha João dentro do barco, todos os apóstolos, vocês sabem o nome, vou citar só alguns, não vou ser todos não. Mas vamos dizer João, da personalidade, do perfil de João. Este homem abençoado, a Bíblia diz que ele era cheio de amor e de mansidão. Como é bom você estar no barco, né? Com alguém que, não, vai dar certo. Não, meu querido, isso aqui vai passar, né? Não, meu irmão, olha isso aqui, a gente vai orar e o Senhor vai resolver. Meu irmão, nós temos para quem apelar. Esse João que estava no barco, ele era assim, cheio de amor, de mansidão. Mas ele também tinha uma outra qualidade que nós precisamos aprender. Ele aprendeu a comunicar com os demais apóstolos. O mal maior hoje, irmãos, no nosso meio, é falta de comunicação, é falta de diálogo entre aqueles que estão no mesmo barco. Nele não, João não era assim. O relacionamento dele entre os irmãos, entre os apóstolos, era ótimo. Era aquele que Jesus viu tanto amor nele, que colocou ele no colo, entre aspas, aí para vocês entenderem de uma outra forma. Mas que colocou ele no colo e ficou ali, vamos dizer assim, abraçando a João e dizendo, realmente esse aqui é de confiança, porque João era de confiança da maior autoridade que estava no barco. Queridos, o problema nosso maior dentro de qualquer relacionamento, de qualquer coisa nova na vida, de qualquer lugar que eu viva, o problema é eu saber quem são as autoridades daquele lugar que eu devo obedecer, ou respeitar pelo menos. E às vezes nós não entendemos isso, mas João tinha essa inteligência. Ele era de confiança da maior autoridade do barco, Jesus Cristo o Senhor. Você quer ser bem-aventurado? Tenha confiança do comandante do barco. Tenha confiança porque ele resolve sim. Ele tem a solução sim para os nossos problemas. Mas vamos mudar aqui para não perder tanto tempo com João, mas ele era uma bênção. Mas nesse barco também tinha um Tiago, irmãos. Ô glória! Tiago menor, com um perfil de idealizador, cheio de ideias, o jovem.
E esse jovem, vamos dizer assim, além de idealizador, pensador, né, por excelência, só que ele pensava e agia ao mesmo tempo com um comportamento criativo. Por mais que ele criasse as coisas, ele não se julgava melhor do que os outros. Ele não olhava para a sua vida e dizia assim: olha só o que eu fiz, como muitos fazem. Olha só como eu cantei hoje, como eu preguei hoje. Não é? Eu cantei, eu preguei e a igreja caiu na graça. Esse Tiago aqui era um pouco diferente. Ele criava, por causa do seu comportamento, situações que favorecessem os demais. No perfil de Tiago diz que ele era um homem equilibrado. Um homem equilibrado, que sabe até onde pode ir, que sabe respeitar, mas também que sabe ser respeitado. E nós precisamos saber disso. No meu equilíbrio eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras, ou não? No meu equilíbrio eu tenho que tomar cuidado com as minhas atitudes. E saber que não tem só um que está me olhando, não. Olha o tanto de gente, se fosse aqui hoje. Se fosse eu aqui agora, olha o tanto de gente me olhando. Ele era equilibrado. Uma outra coisa que nós achamos interessante, ele era flexível. Se estivesse errado, dava o braço a torcer. Se tivesse certo, por mais que o outro estivesse errado, ele tentava explicar para os outros. Não, aqui deixa eu falar para você qual é o meu pensamento. Quem é flexível, ouve, sabe ouvir as pessoas. Quem é flexível, sabe entender o que o outro está dizendo, ou o que o outro está tentando fazer. Esse Tiago era uma bênção, era um homem realmente de Deus. Queridos, nós precisamos orar para Deus enviar dezenas de Tiago na igreja, ou dentro dos nossos relacionamentos, alguém flexível, que lidar com gente ignorante é difícil, não é? Mas nós precisamos então orar e pedir a Deus: manda, Senhor, Tiagos para a igreja. Mas também neste barco, irmãos, tinha um cidadão chamado Pedro. A psicologia classificou ele como sanguíneo, não é? Entre tantos outros estudos que vocês já estão falando, que eu peguei só aquilo que me interessava. Tem muitas outras coisas que poderia até alguém falar que eu estaria jogando direto, mas eu não quero. Mas olha só, Pedro, a psicologia diz que ele era sanguíneo. Sabe o que faz geralmente o sanguíneo que Pedro fazia? Falava o que vinha na boca sem medir consequência. Ao prejuízo. Pedro era esse tipo de gente. Agora, queridos, no nosso barco vai ter todo esse tipo de gente que eu citei, e ainda vou citar aqui ainda. Cabe a você saber qual é o seu comportamento. Quem é você nessa situação que você está vivendo, que você está passando, no lugar que você está vivendo. Ele era inconsequente de algumas formas. Por isso que ele arranca da espada e corta a orelha do soldado. Ele não media consequências. Cheio de gente armada, o cara vai lá com uma espadinha pequena, uma faca maior, por isso é chamado de espada em alguns lugares, um pouco maior, corta a orelha do soldado. Um monte de soldado lá. Se fosse hoje, o Goi ia fazer o quê? Não precisa nem falar, né? Eu não ia citar o Goi aqui não, mas eu sei o que acontece. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado para que essas qualidades, vamos dizer assim, de Pedro, esse perfil de Pedro não esteja na gente. Ele não media consequência em nada, nem o que falar, nem o que fazer. Por isso que um dia, quando ele viu o milagre, ele falou: mestre, sou pecador, sai de perto de mim. Olha só, se eu sou pecador, eu tenho que falar: mestre, me perdoa. Mestre, me ajuda eu a converter, que está difícil. Acrescenta a fé no meu coração. Mas ele disse: não, Senhor, afasta de mim, eu sou pecador. Porque ele era precipitado. O que causa na vida dos Pedros hoje é essa precipitação. Porque na precipitação o homem age sem pensar. E era o que Pedro fazia. Ele agia para depois pensar. Tem alguém aí do seu lado que sim, dessa forma? Que age para depois falar ou para pensar. Irmãos, aí é tarde demais. Como diz os antigos, a vaca já foi para o brejo. Nós temos que tomar cuidado e agora. Primeiro você precisa pensar, para depois agir.
Pensar para depois falar. Falar para depois pensar não adiantou. Perdeu tempo. Agir para depois pensar, perdeu tempo, perdeu aquilo que poderia ser proveitoso para a sua vida. Esse Pedro, irmãos, aqui no barco, ele não respeitou nem a autoridade do mestre. Não que ele não soubesse ou imaginasse que Jesus tinha poder, mas ele chega gritando para o mestre que estava dormindo: mestre, mestre, você acha que não? Vai lá, esteja no meio do mar, numa tribulação bem esquisita lá, alguém dormindo, você vai lá assim: mestre, acorda, mestre. Não vai. Mas ele chegou e gritou: mestre, acorda. O senhor não está vendo que nós vamos morrer afogados aqui não? Nas minhas palavras, que a Bíblia eu já li para vocês, mas para que todos possam entender. Então ele era precipitado até nisso. E na nossa precipitação, nós não respeitamos autoridades, e o prejuízo vem depois. Este Pedro era desse jeito, irmãos. Não respeitou nem aquelas autoridades que estavam no barco. Ele gritou até com Jesus: mestre, vê se enxerga, nós vamos morrer, nós vamos perecer. Há muita gente como Pedro da seguinte forma: Pedro era um dos mais velhos, um dos primeiros chamados. Tem gente que tem essa mania de dizer: eu cheguei primeiro na igreja, eu sou mais velho que você. Aí ele acha que tem direito de gritar com os outros, ele acha que tem direito de falar o que quiser, e não pode ser repreendido por ninguém. Pedro era desse jeito. O irmão dele era o mais velho do grupo, e ele também, logicamente, não tinha muito longe a idade dele do seu irmão. Querido, não é porque você tem idade demais que você tem que falar o que quer. Não é porque você também tem autoridade muita que você tem que falar o que quiser, ou esteja sob autoridade, vamos dizer assim, com autoridade sobre alguém, que você precisa falar o que você quiser. Não é o estudo que Deus te deu, que tem que fazer você melhor do que os outros, você vai falar o que quiser. Não é nada disso em nossa vida. Pedro era dessa forma, mas ele levou um prejuízo grande com isso. Não é isso que tem que nos levar para os pés do Senhor Jesus, para que Ele age em nossa vida. Mas aí depois a gente fala assim: não, mas Pedro era sanguíneo, nervosinho, estupim curto. Não, irmãos. É falta de Deus mesmo no coração. Porque na verdade, olha o que o mestre disse aqui, desse nervosinho aqui, que era Pedro, e ele era mesmo. Quando o mestre falava, alguém tinha que ouvir, e todos ouviam. Mas quando ele fala lá que era sanguíneo, quando a psicologia fala que ele era sanguíneo, quando a psicologia, vamos dizer assim, deixando ela de lado agora, por nosso lado aqui, dizendo que nós falamos assim, é estupim curto. Ele é nervoso, ele fala qualquer coisa. Pois é, querido, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Porque na verdade o mestre olha para ele e diz assim: Pedro, vem cá. Por favor, Pedro. Estou falando minhas palavras. Pedro, está faltando conversão para você. Pedro, está faltando fé para você, Pedro. Pedro, você é um despreparado. Porque naquele momento era tudo isso que Pedro era: despreparado, faltava conversão, faltava fé. O mestre disse: você não tem fé. E Pedro, você estressa sem necessidade. Isso aí está no meu controle. Está vendo esse turbilhão de água? É só eu falar e tudo volta ao normal. Você está vendo essa tempestade? Eu falo e para os barulhos, cessa tudo, Pedro. Eu estou aqui no barco, me respeite, Pedro. Era o que o Senhor Jesus estava falando para esse homem nervosinho, que também era apóstolo. Irmãos, quando Jesus está no barco, quem comanda é Ele, é do jeito dele. Como dizia, vamos dizer assim, como diz o canto do pastor Herenildo, é do jeito de Deus. Meu irmão, tome cuidado, porque é do jeito de Deus, não é do seu jeito, não é porque você é assim. Eu sou fleumático, eu sou nervosinho, eu sou sanguíneo. Não, meu querido, você tem que ser o que Jesus colocou para você ser. Jesus colocou você para ser luz e sal na terra. É isso que Ele colocou para que nós sejamos, para que esse Pedro pudesse entender
Porque o barco quem comanda é Jesus. Mas naquele barco também tinha um senhor Natanael, apóstolo, discípulo, apóstolo, como você queira. Esse Natanael era de fácil relacionamento, ó. Natanael, vamos conversar? Vamos. Natanael, vamos discutir tal ideia? Vamos. Era de fácil relacionamento, que tudo, como diz o ditado nosso, que tudo ele topava. Vamos conversar? Vamos fazer isso? Vamos estudar o que a gente pode fazer nisso. Esse Natanael era uma bênção, porque é assim que nos diz a palavra do Senhor a respeito desses homens, em algumas partes, e outra parte, devido aos estudos. Natanael tinha uma outra vantagem. Ele buscava a harmonia do grupo. Você quer aprender a ser discípulo de Jesus? Busca a harmonia, não seja um dissipador, não. Satanás já está aí acusando a gente dia e noite diante do trono, lá no céu, lá no diante do Senhor, lá. Dia e noite, Apocalipse diz que ele está acusando a gente por o erro que nós cometemos, pelas falhas que nós cometemos. Mas este Natanael era diferente, ele buscava a harmonia do grupo. E eu lembrei do irmão Ebson, ele parecia o Ebson, alegre e divertido. Diz que era o cara mais alegre do grupo, era o Natanael. Tudo para ele, se fosse para nós aqui, eu falo assim, tudo tinha uma piadinha. Mas não vou dizer piadinha, que não era piada imoral, né? Mas tudo para ele fazia uma gracinha. O estudo dos apóstolos mostra isso, que ele era um camarada alegre e divertido. Pensa num camarada que gosta de fazer eu sorrir. Eu estou falando que ontem os irmãos gostaram da atitude do irmão Ebson ali, que ele estava alegrando todo mundo. Pegava um negócio aqui, fazia uma gracinha ali, etc, etc, né? Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos este Natanael dessa forma, irmãos. Alegre, divertido, né? Que gostava de ajudar as pessoas. O fraco de Natanael era o social. Trazer ele para o projeto Irmãos que Alimentam, viu, pastor Divino? Projeto Irmãos que Alimentam, para os irmãos que não conhecem, é um projeto da igreja social para ajudar os nossos irmãos e pessoas carentes. Então, trazer esse Natanael, porque o fraco dele era ver pessoa passando dificuldade, era ver pessoa passando necessidade. Ele queria ajudar, ele queria fazer alguma coisa, irmãos. E ainda no fim da vida dele, ele morreu amando o Mestre, morreu fazendo a obra e dizendo que amava as pessoas. Esse Natanael era uma bênção. Nós temos aqui também nessa relação Mateus. Este Mateus poderia estar no barco, a Bíblia não diz quais os que estavam, não. Eu estou dizendo que, mas ele fazia parte desse grupo, dos apóstolos. Este Mateus era bem relacionado com os demais apóstolos. Gostava realmente de estar junto com eles. Foi o grande contribuinte financeiro do grupo. Só que ele ajudava aquelas pessoas que ele falou assim, dei calote, ele ajudava. Aquelas pessoas que ele dizia, está precisando de alguma coisa, vou ajudar. O meu grupo está precisando de alguma coisa, eu tenho condição financeira, eu vou ajudar. Mateus tinha essa qualidade, irmãos, que Deus colocou na mão dele, ele ajudava a obra. Só que com a diferença, para às vezes os nossos dias, ele não abusava de nenhum do grupo, porque ele tinha mais condição financeira. Ele não abusava disso, por ter um poder financeiro maior. Ele tinha ainda o reconhecimento de todos os apóstolos. Olha que coisa linda na vida deste homem, que além de contribuir, ainda tinha o respeito de todos os apóstolos. Quero falar só mais 3 desses apóstolos. E a gente está aqui dentro desse estudo. Naquele barco, poderia ainda estar Tiago e Judas, que segundo alguns estudiosos, eram gêmeos. Mas eram apóstolos. Judas aqui é filho de Tadeu. Tá bom, irmãos? Os dois aqui. Diziam que eram gêmeos. E eram homens de coração grande. Queria abraçar tudo que pudesse para ajudar as pessoas. Tudo que falava para ele, podia falar o que fosse, pastor, para eles. Como o coração era grande, ele olhava assim com um olhar de tristeza, né? Mas queria ajudar aquela pessoa. Se alguém vinha, fizesse um elogio para eles, como tinha um coração grande, ele se alegrava. Se alguém entristecesse eles, ele dizia, agora é hora de ajudar. Não era hora de abandonar, não. Se entristecia eles queriam ajudar. Eles estavam sempre prontos, sempre preparados. Eles estavam no barco do Senhor Jesus.
Uma outra coisa que diz sobre esses irmãos, eles buscavam a harmonia do grupo. Uma das piores coisas na igreja é divisão. É grupinho aqui, é grupinho ali. Eles não faziam grupinho deles não, os dois irmãos. Porque tem gente que às vezes é da família faz um grupinho, porque é amigo mais chegado, porque são os mais antigos na igreja, é os obreiros mais bonitos, não é, pastor? Faz os seus grupinhos. Eles não tinham isso, irmãos, eles tinham o propósito de estar o grupo em harmonia. Eles evitavam conflitos, estavam prontos para ajudar sem criticar. Estavam prontos para ajudar. E logicamente, tinha aceitação de todo o grupo. Só podia ser isso. Mas tem o último que eu quero falar para vocês aqui. Você já deve ter imaginado quem é. Estava ou poderia estar nesse barco, mas geralmente ele estava, porque geralmente esse aqui também estava junto com o Senhor Jesus, o tesoureiro do grupo, Judas Iscariotes. Era um dos mais inteligentes, mais instruídos que tinha no grupo. Esse sim, esse abençoado homem. Esse abençoado Judas, né, que nós olhamos para a vida dele aqui. A sua instrução, irmãos, ele não soube aproveitar. Ele usou a sua instrução para a própria ajuda financeira, para dar calote nos demais irmãos, para fazer coisas terríveis, meter a mão, porque a Bíblia diz que ele era ladrão, mas era um dos mais inteligentes. Querido, Deus te deu inteligência, não foi para roubar, não. Deus nos deu inteligência para fazer a sua vontade. Mas infelizmente Judas pode estar na igreja do século 21. Pode estar, não estou dizendo que está aqui. Não estou dizendo você ou você. Esse Judas aqui era dessa forma. Usou a sua inteligência para usufruir daquilo que não era dele. Tinha uma outra situação desse Judas. Ele não era sincero nem consigo mesmo. Quando Jesus fala lá do pão, quem é? Aí ele, vamos dizer assim, ele estava lá na ceia, comendo pão. Os apóstolos, não, quem, Senhor, vai te trair quem? Aí ele fala, quem, Senhor? Olha que cara mais sem vergonha, que era Judas. Ele diz lá, quem é, Senhor? Por acaso sou eu? Não, é o simulado. É aquele disfarçado dentro da igreja, está fazendo coisa errada, sabe que está fazendo e engana a si mesmo. Conhece a palavra de Deus, vive dentro da igreja, tem muitos anos de crente e ainda está fazendo coisa errada. Era Judas, ou é Judas no presente. E ele poderia estar no barco sim naquele momento. Esse Judas era um homem covarde, irmãos. Nem nas pequenas coisas ele deixava passar batido. Quando os outros estavam lá preocupados, orando pelo povo, Jesus curando o povo, ele está lá na bolsa, só embolsando dinheiro. Qual será a nossa situação hoje para a vida deste homem? Um detalhe, os outros apóstolos eram tão abençoados que ninguém quis falar nada para ele. Só João chama dizendo de ele de ladrão. Mas isso depois para deixar registrado. E ele era ladrão, ele tinha bolsa e era ladrão. Mas eles não entravam em questionamento com Judas. O Judas de hoje, irmãos, é do mesmo jeito. Você falar alguma coisa para ele, pronto, ele vai te deixar de lado, vai inventar um monte de coisa, vai ficar com raiva de você, né? Vai querer arrumar discussão. Então a melhor coisa é nós aprendermos com os apóstolos. Por mais que Judas esteja no nosso meio, maltrate ele não, vamos esperar que ele converta, vamos esperar que Deus trabalhe no coração dele. Ele não aceitou a palavra nem do mestre. Aí você quer que os irmãos da igreja te ouçam todos? Você quer que... Eu não vou nem falar como pastor, eu já acostumei mesmo. Eu sei que não são todos que obedecem, não. Será que vocês não aprenderam isso? Sua casa, quando tem muitos filhos, quando tem só um não, né, Paulinha? Mas quando tem muitos filhos, não são todos que obedecem. Na igreja do Senhor, olha o tanto de pensamento diferente, tanto de cada cabeça aqui, cada cabeça uma sentença, não é? Que dizem aí.
Então, vocês acham que vão obedecer todos a palavra do Senhor, as regras da igreja? Vai não, irmãos. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Não vai aparecer um pastor sequer aqui que vai agradar todo mundo. Você pode fazer festa, principalmente quando tem comida, pastor Tony. Ontem, né? Mas não foi de ontem, não. Mas você pode fazer festa, dar tudo de graça, fazer churrasco, maionese, não sei mais o que, camarão, não sei mais o que. Você pode fazer, e ainda tem gente que fala assim, estava quase tudo bom, mas aquilo estava muito salgado. Não tem jeito, quem vai reclamar na igreja, você vai encontrar de tudo. Você faz 1001 ajudas para alguém, na 1002 você não pôde. Aí o cara sai falando de você, fala mal da igreja, fala mal de tudo. Ou não é assim, pastor Divino? É porque é Judas. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida, irmãos. Mas lembre-se, Judas não aceitou a advertência nem do mestre. Vai aceitar a sua? Então nós precisamos entender quem estava naquele barco, para que eu possa continuar aqui, irmãos. Quando a tempestade se levanta, é como se o mestre, ao acordar, dizer para eles: ei, tempestade sempre vai ter. O importante que vocês têm que acordar é que eu estou no barco. Com Cristo no barco, tudo vai bem, irmãos. As tempestades podem aparecer, mas você vai ter Jesus no barco. Eu só queria te lembrar isso. Quem está no controle do barco é Ele. Oh, glória. Então nós precisamos aprender com Ele, irmãos. As tempestades desta vida vão passar. Os problemas vão passar. Surgiu, vai passar. Aí eu não tinha um problema de saúde e tal, apareceu, vai passar. Assim como ele veio. Então nós precisamos estar atentos a isso que vai passar, irmãos. Nós precisamos estar atentos a essa tempestade que se levanta ao nosso lado, mas Deus está no controle. O que o Senhor pode estar testando, como foi dos apóstolos, era a fé. Deus pode estar testando a sua fé, mas a bonança vai chegar. Para quem você está clamando? A quem você está pedindo? Então vai chegar esta resposta para a sua vida. Desperte aquilo que o Senhor Jesus te deu, mas para aquilo que é proveitoso. Se você conseguiu ver Jesus no barco, ainda que ele esteja dormindo, pode dormir junto com ele e vai dormir despreocupado. Não vai perder noite de sono, não vai ter insônia não. Fala para Jesus entrar neste sono seu que ele entra. Fala para ele entrar que ele vai entrar, irmãos. A natureza obedece ele, imagine o resto. Quem é esse que até a natureza lhe obedece? E finalizando, permita que Deus te use para que outras pessoas sejam beneficiadas. Permite que Deus te use para que se maravilhem de você e não que a sua presença seja uma repulsa. Ixi, fulano, chegou fulano, estou vazando, tirando meu time de campo. É feio dos dois lados. O que se retira, porque não aprendeu com Jesus ainda a suportar os outros. E vós que sois mais fortes, suportai a fraqueza dos mais fracos. Romanos 15:1 está escrito ou não? Vós que sois fortes. Aí tem gente que acha que ele é forte e os outros têm que obedecer. Não, os outros têm que suportar. Quem tem que suportar é o mais forte. Foi isso que os apóstolos fizeram com esse Judas. Os mais fortes estavam respeitando aquele que não tinha força nenhuma. Queridos, olhemos para a palavra do Senhor. Porque na verdade, como tinha aqueles outros barquinhos, eles estavam dependendo também, sem ter a quem gritar. No barco que estavam os apóstolos, tinha o Senhor Jesus. Nos outros barcos não tinha. Imagina o desespero dos outros barquinhos. E aqui a Bíblia diz barquinhos, porque eram barcos menores. Imagina agora, se para o barco maior o tumulto era tão grande, imagine para aqueles que estavam no barquinho. Morreu. O único pensamento aqui é só Deus na causa. Lembre-se disso que eu vou te dizer aqui por último. Lembre-se, mas carregue contigo. O que Deus está fazendo na sua vida é para abençoar
aquelas pessoas que têm menos que você. Para abençoar as pessoas que estão com você. E quando Jesus faz um milagre, Ele alcança quem está perto e a quem você está clamando que está longe. Porque quem entrou também nos outros barquinhos eram discípulos. Deixa Jesus entrar nessa tempestade. Vamos colocar de pé, querido, por favor. Deixa o Senhor entrar nessa situação da sua vida. Só assim para Deus nos abençoar, nos dar a vitória. Santo Deus, eu quero te exaltar, Pai, por esta noite. Te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, em nossas vidas, usando os nossos irmãos, usando cada um, Senhor, que faz a tua obra neste lugar. Deus querido, obrigado por todos aqueles que o Senhor envia aqui dia a dia. Que o teu nome, Senhor, seja exaltado, que o teu nome seja glorificado. Mas eu quero também pedir a Ti, Pai, que esta palavra, que o Senhor diz que não volta vazia, Senhor, antes fará tudo o que lhe apraz, entre no coração dos nossos irmãos, entre no meu coração, mas não deixe ela sair não, Senhor, não deixe ela sair não, que eu possa sentir a Tua presença de uma maneira diferenciada, que eu possa meditar naquilo que eu preguei, mas também que a Tua igreja receba essa palavra como vindo do Senhor. Deus querido, em nome de Jesus, é que nós te pedimos, agradecendo ao Senhor por esta vitória, Pai. Em nome de Jesus.